10% de inspiração e 90% de transpiração. Coach antes dos coaches. Ele foi inspiração para muitos. Será que o Brasil perdeu só mais um ídolo ou está apenas começando a entender suas complexidades? Silvio Santos foi o maior comunicador da TV brasileira, mas apesar do seu carisma, o que ele realmente comunicou? Porque comunicação exige um complemento. Qual foi a mensagem que ele transmitiu? Ele foi uma presença constante nas nossas vidas. No entanto, é crucial ter cuidado com a forma como olhamos para o passado, pois a história brasileira raramente é tão simples quanto parece. Por mais de 40 anos, o Silvio Santos entreteu o Brasil com um espetáculo centrado em dinheiro fácil. Seu show girava em torno de como ganhar uma grana rápida, seja numa roleta, num jogo de azar ou até mesmo conquistando a tão sonhada casa própria. Mas de onde vinha o seu lucro? Silvio dominava uma arte que aprendeu desde cedo, a de tirar dinheiro das camadas mais pobres da sociedade. Silvio Santos começou como vendedor ambulante e, com o tempo, lançou produtos icônicos como o Baú da Felicidade, Telecena, Jequiti. Com carisma quase religioso, ele hipnotizava o público com prêmios e notas voadoras. Em 1989, ele tentou a presidência da República, mas a sua candidatura foi barrada. Silvio sempre focou em vender seus produtos e, em troca de uma parte mínima desse lucro, distribuía móveis, bicicletas, carros populares e até casas na periferia, mas só para quem estivesse com o pagamento do carnê do baú em dia. Com o lucro que obtinha, Silvio desenvolvia novos quadros para os seus programas de TV, lembrando que esses formatos não eram originais, não. Os quadros que ele introduziu no SBT, inaugurado em 1981, foram comprados por uma mixaria, reciclados de programas americanos e italianos já superados em outros países, que deixaram de ser exibidos na década de 70 ou até antes. O Silvio pegava esses formatos enlatados, dava uma cara nova e apresentava para o público brasileiro como uma super novidade. Silvio Santos ganhou a concessão para o seu canal de TV graças às suas conexões políticas durante a ditadura militar, aproveitando seu passado como ex-paraquedista. Acreditem que eu não vou decepcionar o presidente Figueiredo. Seu objetivo era promover o pão e circo e desviar o público das questões políticas. Em vez de discutir política diretamente, ele fazia a propaganda do presidente com eventos como a Semana do Presidente, ajudando a manter a sua audiência alheia às questões políticas. Como confidenciou em sua biografia, abre aspas, foi o Figueiredo que me deu um canal de TV, fecha aspas. Esse detalhe autobiográfico revela que, além de ser um capitalista, Silvio também promovia sutilmente valores do regime, ordem e progresso. Se analisarmos alguns dos produtos do Silvio Santos, como Baú da Felicidade, Topa Tudo por Dinheiro, Porta da Esperança, Show do Milhão, Roletrando e Domingo no Parque, percebemos que esses programas não apenas marcaram época, mas também pavimentaram o caminho de algo ainda mais nocivo, a cultura dos bets. Esse fenômeno, que reflete a cultura do jeitinho brasileiro elevado à 10ª potência, é hoje amplamente aceito e promovido pela mídia e pela classe política, que vê nele uma oportunidade crescente de lucro. Lógico. Para quem não conhece, bets se referem às apostas e jogos de azar que agora dominam o cenário do entretenimento e são uma fonte significativa de preocupação. Topa Tudo por Dinheiro é um símbolo máximo do realismo capitalista inaugurado por Margaret Thatcher e os liberais nos anos 80. O programa marcou o início de uma era que atingiu seu auge nos anos 90 e continua até hoje, onde tudo está à venda e nada é intransigente, sendo mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Como o próprio bordão do programa diz, topa tudo por dinheiro. Silvio Santos impulsionou o capitalismo selvagem, consolidando na mente das pessoas a ideia de que dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.
Silvio era a encarnação dessa ironia. É muita história para um programa só, né? Com seu sorriso encantador e imagem de bom moço, Silvio Santos transformou a exploração dos menos favorecidos em espetáculo, tornando isso parte do entretenimento cotidiano. O médico diz, por que vocês nasceram assim? Nasceram numa época de crise, é isso? Sua abordagem fez com que o público se tornasse mais indiferente às questões de classe e pobreza, desumanizando os pobres ao tratá-los como meros objetos de diversão. Ele justificou a humilhação pública como uma escolha voluntária, ignorando a necessidade de proteção e responsabilidade social. Além disso, normalizou os jogos de azar, tornando-os comuns e aceitáveis, e explorou a miséria em programas sensacionalistas, reforçando estigmas sobre classe e raça. Silvio Santos não foi apenas um ícone da TV, mas também um catalisador que amplificou valores de exploração e desumanização. Seu legado, entretanto, exige um olhar crítico. O impacto de sua abordagem continua a ressoar, contribuindo para a perpetuação de desigualdades e sofrimento que ainda afetam e afetarão a vida de muitos brasileiros.